Estamos de volta, vamos lá, continuando com a nossa aula, que você entrou lá no nosso Instagram, Facebook, YouTube, baixou, já assistiu a primeira aula, vamos agora aqui para a nossa segunda aula e última aula sobre esse assunto, sobre um apanhado geral de como organizar uma campanha eleitoral. Nós falamos, ali sobre como mobilizar alguns apoiadores, eu não terminei bem ali o assunto com vocês, então para terminar o assunto, importante dizer o seguinte, você precisa ser gentil com as pessoas. Você precisa demonstrar que você é confiável. Os teus apoiadores, para poder levar o teu nome para outras pessoas, elas têm que confiar em você. Então, é importante que você defina e que você se defina como alguém confiável, que as pessoas possam ver isso em você. Dê atenção às pessoas. Seja atencioso. Os apoiadores, eles requerem um pouco da tua atenção. Se existe uma relação onde existe muito ciúme, é na política. E se você quiser que os teus apoiadores sejam pessoas ali o tempo todo realmente fechadas com você, como se diz, é importante que você dê esse contato, é importante que você dê essa atenção para elas. Tranquilo? Beleza. Como é que você organiza as propostas de campanha? Eu falei lá no outro vídeo, na outra aula, que a proposta você tem que fazer de acordo com os anseios do teu eleitor. O que ele pensa? O que ele deseja, o que ele anseia, o que ele acha que é a prioridade para o município dele, para o teu município. E é em cima disso que você vai fazer. Para você descobrir o que o eleitor pensa, você precisa perguntar para o eleitor. E como é que a gente pergunta para o eleitor? Isso mesmo, pesquisa eleitoral. Tem que fazer uma boa pesquisa eleitoral, que é para que você possa saber como é que o teu eleitor pensa, tranquilo? E com base nisso você vai, lógico, organizar as tuas propostas de campanha. Vou dar só uma dica aqui para você. Suponhamos que o teu município é um município que tem uma tendência agrícola muito forte, uma vocação agrícola muito forte. Existem muitos pequenos produtores, mas todos desorganizados. Ninguém ganha dinheiro, todo mundo produz muita coisa, vende tudo que produz barato e ninguém tá ganhando dinheiro. Uma maneira de você resolver isso é criando um sistema de cooperativas, onde você vai organizar melhor a produção, onde você vai conseguir negociar melhor esses produtos no mercado com grandes empresas e vai fazer com que não só o agricultor, o produtor, ele tenha mais lucro, mas a própria cooperativa cresça, gerando emprego, com funcionários e tudo mais. Existem cooperativas no Brasil que têm centenas de funcionários. Tudo por conta da administração de um negócio que anteriormente era desorganizado. Então, isso pode ser uma proposta de campanha. Suponhamos que você esteja morando numa cidade média, que esteja crescendo e que a mobilidade urbana não tem sido uma prioridade para os prefeitos. Você pode fazer uma proposta de campanha em que você vai tentar apresentar projetos para o prefeito, para a prefeita, no sentido de melhorar a mobilidade urbana, criar viadutos, passagem de nível, alargamento de ruas, instalação de sinalização semafórica, não sei quais são os problemas aí do teu município. Ou então você vai investir no social, vai, incentivar o teu prefeito e apoiar, fazer praças, a projetos sociais. Eu conheci uma cidade que tinha muitas gangues na década de 90, e a prefeitura investiu muito em projetos sociais e, por conta disso, essas gangues sumiram. Por quê? Porque as pessoas que eram o objeto, o principal objetivo desses programas sociais eram justamente os participantes de gangues. Então, as equipes da secretaria, eles faziam um levantamento de quem participava de gangue, identificava essas pessoas e convidava essas pessoas a fazer parte do programa. E aí você tinha gangues rivais fazendo parte de um mesmo programa. Às vezes tinha que separar, tinha que colocar um na área de panificação, o outro na área de jardinagem. Eram programas sociais para reabilitar essas pessoas. E sabe de uma coisa? Deu muito certo. As gangues desapareceram nessa cidade. Tudo por conta de um programa bem elaborado. Se eu falo aqui para um candidato a prefeito, então para você, essa é uma proposta de mão cheia. Você precisa aproveitar isso aí e tentar aplicar isso no teu município. Você vai acabar de diminuir muito a violência
e vai melhorar a qualidade de vida também da tua população. Ok, uma coisa que muitos candidatos não sabem fazer de jeito nenhum, porque nunca fizeram ou porque têm vergonha. Como pedir votos e organizar os itinerários de visita. Gente, como é que se pede voto? Pedindo, conversando com as pessoas. E aí, meu amigo, tudo bom? Quero te dizer que eu sou candidato, sou pré-candidato, né? Suponhamos que já estejamos na eleição. Olha, eu sou candidato a vereador, eu tenho essas propostas assim, 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 assado. Eu quero chegar na Câmara e quero poder fazer a diferença. Gostaria de saber se você já tem candidato, né? Eu, por exemplo, não pergunto se a pessoa já tem candidato. Eu digo o seguinte, olha, eu não sei se você tem candidato, mas se você não tiver, eu gostaria de ser o seu. Gostaria de ser o seu candidato. Aí a pessoa vai dizer, realmente, eu já tenho, ou então ele vai dizer, não, eu não tenho, e vai estar falando a verdade, ou ele vai dizer, não, eu não tenho, mas com medo de magoar você, ele vai estar mentindo, porque ele já tem um candidato, só não quer dizer para você que tem. A questão é você conversar com as pessoas. Muita gente não tem candidato. Muita gente pensa em votar em branco. Se você for conversar só com pessoas que te apresentarem para elas, ou pessoas conhecidas, você não vai ganhar eleição. Você tem que chegar numa loja, por exemplo, tem uma moça bonita ali, vendedora, né? Cumprimenta a vendedora. E aí, minha jovem, como é que você está? Tudo bem? Meu nome é Janos, já na campanha, né? Meu número é, sei lá, 16123 e eu sou candidato a vereador aqui no teu município. Tenho essas propostas, está aqui o meu folheto, né? Coloca as tuas propostas aqui num flyer, entrega e diz, olha, quero que você analise as minhas propostas, eu gostaria muito de contar com o seu voto, não sei se você já tem candidato, mas se você não tiver, eu estou pedindo o seu voto. E se você tiver na sua casa ali uma mãe, um pai, um irmão, um namorado, um periquito, um papagaio, qualquer coisa que vote, se essas pessoas também não tiverem candidato, peça voto deles para mim. Eu gostaria muito de contar com seu apoio, com seu voto. Para mim seria uma grande honra, uma grande satisfação. Dá aquele sorriso, né, galã. Ou então, se você for mulher, estiver pedindo para um vendedor, né, dá aquele sorriso assim carismático, para fazer com que a pessoa, né, fique, vamos assim, contente com a sua forma de pedir voto. E, meu amigo, parta para cima. Não pode ter medo. Tem gente que vai pedir voto e fica... pois é que a gente está pensando aí, né, entrando nessa luta, que não é fácil, e aí assim, a gente está correndo atrás de voto, né? Eu não sei se você vota aqui, não sei se você vota aqui. Se vota aqui ou se não vota aqui, você pede o voto da pessoa. Se ela não vota, ela vai pedir voto para você. Uma pessoa que não vota no teu município, mas que gosta de você, que gostar de você, ela vai pedir voto para você, ela vai ganhar 10 votos para você. Ela não vai dar o voto dela, não, mas ela ganha 10, ganha 20. Eu conheci uma cabo eleitoral uma vez que ganhou 50 votos para um candidato. Menos o dela, porque ela não votava lá. Mas ela chegou na cidade, não deu tempo de transferir o voto, ela era muito carismática, muito, sabe, dada com todo mundo, rapidinho conheceu todo mundo. Se ela tivesse sido a candidata, tinha tirado mais votos que o próprio candidato. Então, importante que você respeite muito isso, né? Outra coisa, converse com adolescentes, 15 anos, 14 anos, peça voto deles. Olha que dica legal que eu estou dando para você aqui agora. Essa é do fundo do baú. E essa é debaixo da capa. Essa eu estou tirando, sim, é a carta na manga. Aí você pode dizer, agora o homem enlouqueceu, agora o homem endoidou totalmente, porque adolescente de 13, 14 anos não vota, é verdade. Mas ele tem boca, ele pode pedir voto para você, ele pode convencer o pai, a mãe, o irmão, um colega mais velho. E aí, tem ou não tenho razão? E eu falo isso porque eu, aos 12 anos de idade, já pedia voto. Eu morava numa cidade chamada Ji-Paraná, na minha infância, lá no estado de Rondônia. É a segunda maior cidade do estado de Rondônia. Morei um período da minha vida ali. E eu me lembro que eu conheci um doidão, um malucão, chamado Neto Barbudo. Não sei se está vivo ainda o Neto Barbudo.
Mas o Neto Barbudo foi candidato na década de 80. Final da década de 80, ali na cidade de Paraná, acho que 88, se eu não me engano. E eu pedia voto para o Neto Barbudo. Eu tinha 12 anos de idade. E eu pedia voto para o Neto Barbudo, porque o Neto Barbudo era legal. Ele passava no meio da criançada e gritava com as crianças, e pegava o menino no colo, jogava para cima, e jogava a bola com os meninos no meio da rua. Ele parava o carro dele que tinha um chifre no capô do carro dele, e ele fazia graça com a meninada. A meninada gostava dele. E os meninos queriam que ele ganhasse. Então, os meninos da minha rua, a galera que jogava futebol comigo no campinho de várzea, todo mundo queria ver o Neto Barbudo eleito. E ele teve uma quantidade enorme de votos lá nesse meu bairro. Ele não foi eleito porque a cidade não é uma cidade tão pequenininha, mas ele foi talvez o candidato mais votado do bairro. Como não era um bairro muito grande, ele acabou não se elegendo. Mas é isso. Então, peça voto até para quem não vota. Essa é uma forma boa de pedir voto, ok? Organizar itinerário de visita. Essa é uma outra coisa que eu digo. Economia de combustível e economia de dinheiro. Procure marcar as suas reuniões para o mesmo bairro ou bairros próximos. Evite, se você mora numa cidade média ou numa cidade grande, atravessar a cidade de uma reunião para outra. Minha reunião de 7 da noite eu marquei num bairro, a de 8 horas fica num bairro a 15 quilômetros. E a de 9 num bairro a 15 quilômetros das 8 horas. Quer dizer, é complicado. Organizar o itinerário de visitas é uma das tarefas mais difíceis de uma campanha, depois de tentar conseguir dinheiro. Entendeu? É bem complicado, porque você precisa... Tem que ter a ver com a disponibilidade do dono da casa, tem que ter a disponibilidade de outras pessoas que vão participar dessa reunião. Não é algo fácil de organizar, mas você precisa ter uma pessoa só para organizar as suas visitas e, de preferência, que você não tenha que fazer grandes deslocamentos para poder ir de uma visita para outra, tá? Uma outra coisa que eu falo sempre para o candidato: começou a campanha, aprenda a proteger teus votos. Se você não tem dinheiro para poder segurar teus votos, não diga onde eles estão. Antigamente, as pessoas tinham mania de botar placa na frente das casas. Existe ainda um certo tamanho de adesivo que você pode colocar num portão, num lugar. Evite identificar as casas que você tem voto. Mas isso é propaganda. Vereador... A campanha de vereador é uma campanha corpo a corpo. É uma campanha que você ganha voto pedindo voto pessoalmente para as pessoas. Com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, onde celebridades, pessoas muito conhecidas se elegem, nas cidades médias e pequenas, o vereador ganha voto das pessoas com quem ele conversa. Não adianta botar outdoor não ganha voto. Não adianta colocar a placa em aqueles perfurados no vidro traseiro dos veículos. Aquilo não ganha voto. Aquilo não ganha voto. Ajuda a ganhar. Ajuda a ganhar. Eu pedi voto num cara, aí o cara, 2 dias depois, vê o meu rosto e o meu número na traseira de um carro. Aí 2 dias depois vê um outro carro com o meu rosto e o meu número. 3 dias depois, ele vou votar nesse cara mesmo. Ou seja, ele decidiu votar em mim, de tanto ver o meu rosto nos carros, ele resolveu que ia votar de uma vez por todas. Agora, suponhamos que eu não peça voto para ele. Ele só vê o meu rosto e o meu número na traseira de um veículo. Pouquíssimas pessoas, uma quantidade infinitamente pequena de pessoas vai votar em mim porque viu o meu rosto na traseira de um carro. Lógico, estou falando de pessoas desconhecidas. É lógico que se você é uma pessoa muito conhecida no teu município, você não vai conseguir falar com todo mundo, uma cidade de 300 mil habitantes, você não vai conseguir falar com todo mundo que você conhece. A tua foto e o teu número na traseira de um carro ajuda bastante. Porque quem te conhece, mas não teve condições de falar com você durante a campanha, e ver o teu número e o teu rosto, né, e número e foto, ela vai dizer: não, vou votar no cara, pô. Conheço o cara, joguei futebol com o cara, né, servi o exército com o cara, fui modelo, né, junto com a garota lá, com a menina, sei lá. Então as pessoas votam dessa maneira.
Por isso que isso é importante. Mas você identificar muito os teus eleitores faz com que o teu concorrente que tenha mais dinheiro vá lá comprar aquele voto. É isso mesmo. Não vou falar meias palavras aqui, não. Se você identificar o teu eleitor, especialmente aquele que não é teu amigo, aquele que diz que vota em você, mas você tem um pouco de dúvida se ele realmente vai fazer isso. O primeiro cara que aparecer lá com dinheiro e botar para cima, ele vai se entregar. E se você ainda identificar, diz, aqui tem um voto meu. Quando você coloca uma placa, um adesivo, um folder, qualquer coisa que seja, numa casa de uma pessoa com teu nome e teu número, o teu concorrente vai dizer, opa, ele tem uns votos do meu concorrente, eu vou lá comprar. O cara que tem dinheiro compra voto assim. É assim que se faz. Ele não faz de outra forma, não. Ele compra voto onde tem voto para ser comprado. Tem meu concorrente ali, estou concorrendo diretamente com aquele cara por uma vaga. A pesquisa diz que nós temos pau a pau, eu vou comprar os votos dele. Não adianta eu comprar dos outros, tem que comprar dele, que aí ele perde e eu ganho. Essa é a dinâmica. Então, cuidado com isso. Ok? Legal. Já estamos em abril para maio. Provavelmente você está assistindo esse vídeo em maio. Não dá tempo mais de você escolher partido para o qual concorrer. Isso encerrou lá no dia 4 de abril a possibilidade de você escolher partido. Mas, de qualquer maneira, para as próximas eleições, eu quero já deixar essa dica para você. Como é que eu escolho o partido pelo qual eu vou concorrer? Eu escolho o partido pelo qual eu vou concorrer de acordo, primeiro, com as minhas afinidades. O Brasil polarizou muito a sua política. Hoje, nós temos a esquerda e a direita muito bem definida no país e o centrão. E aí, nós temos gente aí que se diz bolsonarista de direita, nós temos gente que se diz lulista de esquerda, aí nós temos os de extrema esquerda e extrema direita. E temos aquelas pessoas que não estão nem aí para bagaça, estão no meio, né? Estão no centro, nem direita nem esquerda, tanto faz como tanto fez. Mas, de certo, é complicado você ter determinadas opiniões e você ir para determinados tipos de partido. Vamos aqui duas situações. Imagine que você é uma pessoa que você defende meritocracia, que você defende liberdade econômica, o neoliberalismo, que a iniciativa privada que coordene, que comande a economia, Estado mínimo, que você defenda os militares, a força, né, dos militares, que você defenda respeito aos militares, que você defenda tudo isso que a direita defende, né? A família, a igreja, a religião, os bons costumes, tarará, 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 tarará. Beleza, você é um cara que defende tudo isso, ou uma mulher que defende tudo isso. Aí você vai lá para o PSOL, você vai para o PT, para o PCdoB, ou para qualquer um outro partido de esquerda. Cara, você não vai ser bem recebido lá. Desculpa, não vai. Porque as suas ideias não combinam com o tipo de filosofia daquele partido. E o contrário, você é uma pessoa que defende a ecologia, você defende o uso de alguns tipos de drogas, você defende a liberdade sexual, você defende as questões feministas, você defende o movimento LGBT, você defende a atuação do Estado na economia, você defende o ensino gratuito, público de qualidade, você defende uma saúde de qualidade, pública, né? Você defende o financiamento público de faculdade, e tudo aquilo que a esquerda defende. Aí você sai com todo esse teu pensamento e vai para um partido de direita. Você não vai ser bem recebido. Entendeu? Você não vai receber. As pessoas não vão te receber bem lá. Você é diferente delas. Elas pensam de um jeito e você pensa de outro. Você não vai ter como fazer uma bandeira de campanha com a bandeira do partido. Não vai combinar uma coisa com a outra. Tem gente que faz isso? Tem. Tem gente que consegue esconder aí um discurso mais extremado e ele consegue ser candidato pelo PT, ele consegue ser candidato pelo PSL. Entendeu? Consegue ser, está nos dois. Se brincar, a gente tem hoje congressista que já foi petista e está no PSL. Ou alguém que já foi do PSL e está no PT. É bem provável. Mas é importante que você tenha uma noção
que você tem que escolher um partido que tenha muito a ver com você, com aquilo que você defende, ok? Temos mais um outro assunto aqui, que tem gente que se preocupa muito com propaganda na campanha. Propaganda é importante? Importantíssimo. Propaganda, de alguma forma, ela vai, sei lá, te ajudar na campanha? Claro que vai. Alguém conhece aquela frase, a propaganda é a alma do negócio? Pois é, a propaganda é a alma de uma campanha. Agora, onde é que eu vou fazer propaganda? Hoje, redes sociais. Redes sociais hoje está mandando na propaganda de campanha eleitoral. Ah, não é mais a televisão? Não, não é mais a televisão. O fato de você apresentar, de você aparecer naquele horário eleitoral gratuito, aquilo não faz mais tanta diferença como a tua atuação nas redes sociais. Então é importante que você invista em propaganda, que você tenha um social media, um cara bom, uma moça boa, que consiga fazer um bom trabalho aí no Facebook, Instagram, no YouTube, que te ajude a alavancar votos nas redes sociais, para que você possa mostrar para as pessoas quais são as suas propostas. Por exemplo, eu já apliquei uma estratégia com candidatos, né, para quem eu trabalhei, há muitos anos atrás. Qual foi a estratégia? Eles não tinham muito tempo de televisão. Eram candidatos, né, ao parlamento federal, só que eles tinham ali 1 minuto para poder falar das propostas dele. Para ser candidato a deputado federal, 1 minuto é pouco demais. Eu falei, cara, é o seguinte, vamos gravar todas as tuas propostas num DVD, 5 minutos, onde você possa falar, a gente faz uma boa edição, faz um negócio assim, tipo de presidente da República, você fala das suas propostas e vamos entregar isso em todas as casas. Nessa época, uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, toda casa tinha um DVD. Toda casa tinha um DVD. E aí, assim foi feito. E assim ele conseguiu fazer 5.000 DVDs. E entregou em 5.000 casas. Tenho certeza que não foram 5.000 pessoas que assistiram. Talvez até foram mais que 5.000. Por quê? Porque das 5.000 casas, talvez 2.500 colocaram lá o DVDzinho no aparelho para poder assistir. Mas geralmente numa casa 2, 3 pessoas assistem. Então se 3 pessoas na média assistiram por casa, nós tivemos 7.500 espectadores. 7.500 pessoas que viram as propostas dele. A primeira vez que ele tinha sido candidato a deputado federal, tinha tido algo em torno de 2.000 votos. Não se elegeu. Na segunda eleição, com essa estratégia, ele teve em torno de 7.000 votos. Ele praticamente triplicou a quantidade de votos, né? O que fez a diferença? O DVD. Hoje você precisa mandar DVD para casa de alguém? Você grava um vídeo no teu celular e manda para as pessoas. Você manda um vídeo para 500 pessoas, para 1.000 pessoas em menos de 10 minutos. Rapidinho. Você não tem nem que se dar o trabalho de gastar a gasolina que nós gastamos para entregar o DVD de casa em casa. Hoje chega tudo online. Olha como ficou fácil. Então você consegue gravar um bom vídeo, falar das suas propostas e fazer com que isso chegue na casa das pessoas de uma maneira que você possa ser ouvido, né? Isso é muito importante. Tudo bem, vamos em frente. Suponhamos que você mora numa cidade há pouco tempo. Eu tenho muitos seguidores, né, no YouTube que me dizem que estão vivendo há pouco tempo numa cidade, que tem aí 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso é pouco tempo para quem quer ser candidato a vereador, a deputado, sei lá o quê. E aí, como é que você faz para se tornar muito conhecido rapidamente? Porque é isso que você precisa. Você tem que fazer parte de grupos. Então, a dica que eu dou para todo mundo que quer se tornar conhecido rapidamente, espero que você esteja anotando isso aí do outro lado, não tenha esquecido do seu caderno, seu notebook, seu computador, seu tablet, seu celular, sua agenda eletrônica, seu livro de ata, não importa. Eu espero que você esteja anotando isso aí. Para você se tornar conhecido mais rápido, você tem que fazer parte de grupos. Faça parte de uma igreja, faça parte de um clube de Jeep, clube de moto, o Lions Club, o Rotary Club, sei lá.
faça parte de grupos de pessoas. Se você é um profissional, procure se dar bem com os profissionais do teu local de trabalho, procure conhecer o máximo de gente possível, seja uma pessoa carismática, seja uma pessoa popular, porque é assim que você se torna conhecido mais rápido. Grupos esportivos, promova atividades esportivas na tua cidade, isso é uma coisa que as pessoas gostam muito. Eu trabalho, né, faço uma espécie de assessoria para um deputado federal que se elegeu, entre outras coisas, organizando corridas. Então, ele organizava corridas ali na sua cidade, ficou muito conhecido e acabou se elegendo deputado federal. Hoje ele faz parte aí do parlamento, tem o mandato de 2018 a 2022, organizando eventos de corrida. Você pode organizar outros tipos de evento. Eu conheço um vereador que ganhou uma eleição porque trabalhava com quadrilhas de festa junina. Um outro ganhou eleição porque tinha envolvimento com jiu-jitsu. E por aí vai. Então, é importante que você faça parte de grupos para que você torne conhecido mais rápido. E aí, lógico, você tem que ter uma atuação nesse grupo para que você possa se tornar mais conhecido. Isso ajuda e ajuda muito, tá? Eu falei lá no início sobre um coordenador de campanha, ou coordenador geral de campanha, que é importante você ter ele vai coordenar a tua campanha. Ele é o cara que vai dizer onde serão as reuniões, ele vai coordenar as pessoas que vão organizar as tuas reuniões, ele vai estar em contato constante com a pessoa do marketing. Às vezes ele é a pessoa do marketing. Em regra, se você não tem como contratar 2 ou como convidar 2, que o teu coordenador de campanha seja alguém que entenda de marketing, para que ele possa, quando assistir ou ler materiais sobre marketing eleitoral, ele possa ter uma noção de como fazer isso de maneira mais rápida. Mas é importante que o teu coordenador seja a pessoa que vá atrás de fazer alianças junto com outros candidatos, que vai conseguir dinheiro com o majoritário. É o cara que trabalha muito na campanha para que você não deixe de pedir voto para ir resolver problemas administrativos da campanha. Então, esse é o coordenador da tua campanha, para isso que serve ele, ok? Vamos lá. Temos alguns assuntos aqui ainda. Tem um que eu sempre falo dele, que quando você começa a ser candidato, você começa a chamar atenção. Às vezes já na pré-campanha você começa a chamar atenção e isso atrai um monte de urubu, eu vou falar esse o termo, que é um monte de político corrupto que vai tentar de alguma forma te desvirtuar. Agora não tem mais tempo, mas agora perto do dia 4 de abril isso aconteceu muito. Potenciais candidatos a vereador estavam em determinados partidos e pessoas poderosas de outros partidos que tinham dinheiro vão nesses partidos menores e começam a oferecer vantagens para candidatos razoáveis para ele sair do partido onde ele está no dia 3 de abril para se filiar no outro partido onde tem lá o magnata cheio da grana, para que no dia 4 de abril feche aí a janela eleitoral e a pessoa não tenha condições mais de voltar para o partido de onde estava. Qual é o perigo disso? O perigo é que quem tem dinheiro para poder comprar a tua ida para um partido novo, ele não está interessado em eleger você. Ele está interessado em contar com os teus votos para eleger pessoas que ele quer dentro do partido dele. É por isso que ele está te pagando. Tem muita gente que cai nessa conversa. Nós estávamos ajudando a organizar um grupo de candidatos a vereador em uma determinada cidade, de um determinado estado. E eu estava conversando com o candidato, com o pré-candidato a prefeito, e numa conversa particular que nós tivemos, ele disse que um determinado candidato, ele tinha tudo para ser o 01 do partido, porque ele tinha know-how, ele era um cara muito conhecido, ele era um cara que tinha realmente assim uma grande possibilidade de ser eleito no partido, já que o partido não tinha pessoas com grande quantidade de votos. Ele, então, tinha tudo para ser o 01. Legal. Alguém muito poderoso, dentro do estado, foi lá com esse cara, no penúltimo dia, ofereceu uma grana para ele e tirou ele desse partido. E levou ele para um partido onde ele não tem condições de ser eleito. Lá ele vai trabalhar para eleger outras pessoas. Pois é, ele foi lá e se vendeu, para um político corrupto e perdeu a eleição dele, porque duvido muito que se eleja
Ele tinha tudo para se eleger onde estava e se deixou enganar e foi para um lugar onde ele certamente não se elegeu. Gente, uma pergunta que todo mundo faz aí, eu devo ser pré-candidato quando? Se você não for candidato em 2020, tu já pode ser pré-candidato em 2021 para 2024. Não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, dizer que é pré-candidato esses 4 anos. Agora, eu indico você falar isso? Não indico você dizer isso. Eu indico você fazer um trabalho de bastidores para você se tornar conhecido, para você melhorar a tua credibilidade, para você melhorar o teu carisma, para você melhorar os teus conhecimentos enquanto um futuro candidato, para que no momento certo você defina e diga para as pessoas que você é pré-candidato. Eu, se algum dia fosse candidato a alguma coisa, eu iria divulgar minha pré-candidatura no mês de janeiro. Virou o ano, né? Dia 2, dia 3 de janeiro, eu avisaria aí a minha pré-candidatura. Agora depende muito, né? Se eu já sou uma pessoa muito notória, uma pessoa muito conhecida, e isso pode provocar uma série de ataques contra mim, se eu antecipar muito cedo a minha candidatura, então o que é que eu faço? Eu deixo para dizer que sou candidato o mais próximo possível do início da campanha. Então, é isso. Se ninguém vai me atacar, eu digo que sou candidato em janeiro. Se eu corro o risco de sofrer um monte de ataques, eu digo que sou candidato em junho. É isso. Mas e aí o trabalho, a pré-campanha eu faço? Faço. Mas eu só vou dizer que sou candidato em junho, pré-candidato em junho, não tem problema. Para as pessoas você diz que é pré-candidato, você só não anuncia isso. Não vai aos 4 cantos dizer que você é pré-candidato, mas você conversa com os teus amigos, com os teus apoiadores, no sentido de você conseguir apoio e voto. Beleza? Vamos lá, então. Tem muita gente que fica se perguntando o seguinte, olha, você já falou sobre como pedir voto, mas como é que eu peço voto para pessoas diferentes? Sendo diferente. E aí você precisa estudar um pouco de programação neurolinguística. Eu não posso te ensinar programação neurolinguística porque nesse aspecto, nesse setor, nesse campo do conhecimento, eu sou aluno. Eu não sou professor. Sou aluno de programação neurolinguística. Eu assisto pessoas que falam sobre PNL, eu sigo pessoas que falam sobre PNL, assim como muitos de vocês me seguem porque eu falo de campanhas eleitorais, existem as pessoas que eu sigo porque falam de coisas que me interessam. Programação neurolinguística, ela te ensina a você ter um contato, ter uma relação e uma conversa com pessoas de nível diferente, quando eu digo nível, eu falo de nível de escolaridade, pessoas de culturas diferentes. É importante que você crie uma técnica, eles chamam de técnica de rapport, que é uma espécie de espelhamento, tá? Não vou explicar aqui para vocês em detalhes, até porque eu não tenho condições, né, acadêmicas para explicar isso para vocês, mas eu sugiro que vocês estudem sobre o tema para que vocês possam encarar diferentes pessoas de maneira diferente e pedir voto para essas pessoas e ganhar o voto delas. Então, isso eu acho que é o mais importante de tudo, ganhar o voto, beleza? Que mais que nós vamos falar aqui? Tem muita gente também que me pergunta sobre como quebrar a timidez. Treinando, amigo. Como é que eu aprendo a dar um saque numa bola de vôlei, numa quadra de vôlei? Treinando. Como é que eu aprendo a falar em público? Treinando. E onde é que eu treino? Na frente do espelho e depois na frente do público. Mas eu vou ficar nervoso. Não importa. Você fica nervoso na primeira, na segunda, na terceira. Depois de 1000 vezes, você não fica mais nervoso. É importante treinar. A timidez, você precisa ler um pouco sobre textos que vão te ajudar a abandonar a ideia de ser tímido ou tímida, mas, no mais, você precisa espelhar pessoas que não são tímidas, pessoas que falam muito bem, pessoas que se relacionam muito bem com os outros, que falam em público, tentar fazer um espelhamento e tentar fazer igual essas pessoas, ok? Gente, uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam e que eu tenho algumas instruções sobre isso também, é sobre como construir uma campanha no longo prazo e no curto prazo.
são duas coisas realmente bem diferentes. No longo prazo, você precisa construir uma imagem de credibilidade, você precisa construir isso realmente aos poucos, mas isso é mais difícil de você quebrar no futuro. No curto prazo, você precisa provocar algum tipo de polêmica, e eu sempre vou para a polêmica, mas você tem que avaliar muito bem. Por quê? Porque essa polêmica ela tem que te trazer algo positivo. Se você cria uma polêmica e essa polêmica te traz algo negativo, então você vai dar um tiro e esse tiro vai sair pela culatra. Tem que tomar cuidado. É importante que você tenha uma atitude que chame a atenção. Em regra, são atitudes polêmicas. Mas tem que fazer uma boa avaliação para que no curto prazo as pessoas gostem do teu tipo de polêmica. Porque se as pessoas abusarem, te detestarem, a tua campanha ela vai ser simplesmente uma decepção. Ok? Vai ser uma decepção. Por último, para nós encerrarmos essa aula, muita gente me pergunta se é uma boa ideia pedir voto de porta em porta. É uma excelente ideia em cidades pequenas e em cidades médias. Em cidades grandes, não. Se você tem tempo de sair, estou sem fazer nada, não tem reunião nenhuma marcada, vou de porta em porta. Tem uma reunião às 5, mas 4 horas eu tô de bobeira, de 4 às 5 eu vou bater de porta em porta e vou conversar com as pessoas. Pedir voto para desconhecido. Mas alguém vai me hostilizar. Vai, você vai ser hostilizado. Tem gente que vai bater a porta na sua cara. Tem pessoas que vai dizer o seguinte: eu tenho mais o que fazer do que falar de política, raça embora. Caminhe, né? Como diz alguns amigos do Nordeste. Homem, saia daqui. Eu não quero ver você na minha frente, né? Vai ser hostilizado, mas tem gente que vai te receber muito bem também. E existem pessoas muito educadas. E são essas pessoas que valem a pena você fazer esse trabalho. Então, o trabalho de porta em porta, ele é algo que ajuda muito o candidato. Uma dica, uma estratégia que eu dou para vocês, ela é de graça, de graça, de graça. Nem lá no YouTube eu dou essa estratégia para ninguém lá. Fale com a pessoa aqui numa casa. A pessoa te recebeu bem? Pergunte a ela se ela conhece o vizinho. E se ela pode bater palma lá com você e te apresentar para ela. Quando você chega com alguém conhecido, já dá uma quebrada aí na resistência da pessoa em tentar hostilizar você. E aí, quando você convencer aquele vizinho também a votar em você, ou pelo menos ser sorridente, ou carismático, ou educado com você, peça ao final da conversa para que ele também apresente você para o próximo vizinho. Essa é uma boa técnica, eu já utilizei e ela dá muito certo, e vou te dizer mais, dá muito voto. Uma vez eu mandei uma equipe para uma cidade, era uma eleição para deputado estadual. Nós mandamos uma equipe para uma cidade andar de casa em casa, com um panfleto, conversando com as pessoas e pedindo voto para o candidato. O candidato nunca pisou os pés na cidade. O candidato não fez uma reunião. O candidato não deu uma ligação para um morador daquela cidade. Ele nunca mandou um cabo eleitoral lá fazer nada, a não ser nesse único dia que eles ficaram de 8 da manhã às 6 da tarde, andando com um carro de som, de casa em casa, conversando com os moradores e pedindo voto para o candidato. E pasmem, ele tirou, numa cidadezinha de 5 mil votos, ele tirou quase 300 votos. Num único dia. Ou seja, pedindo voto de porta em porta. E se ele tivesse ido nessa cidade naquele dia? Ele tinha tirado 500 votos. Ok? Então, isso é muito importante. Andar de porta em porta, de casa em casa, pedindo voto, conversando com as pessoas. Meus amigos, nós estamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas duas aulas. É um apanhadão bem geral, um pouco genérico, é bem verdade, mas se você anotou tudo, você tem condições de depois pesquisar os meus vídeos no YouTube, que são muito mais profundos, só que estão lá meio desorganizados. Apesar de que você pode ir numa playlist, estão todos organizados na playlist, e assistir todos os meus vídeos. Agradeço por sua audiência, agradeço por você ter clicado e ter baixado esse nosso material. A nossa intenção é transformar a carreira das pessoas, né, a campanha das pessoas, uma campanha barata. O meu trabalho é basicamente esse, é fazer com que você que me assiste gaste menos dinheiro
e seja eleito um vereador no seu município. Esse é o meu trabalho, esse é o meu objetivo. Meu nome é Janus Moreira, eu sou advogado, sou estrategista eleitoral e estou aqui fazendo esse trabalho para ajudar você que tem um sonho de entrar para a vida pública. Muito obrigado pela sua audiência e até o meu próximo vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer uma dessas plataformas. Muito obrigado.